Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar conversando sobre a questão dos ácidos, das bases, e agora nós vamos entrar numa lei que é uma lei muito importante para nós, que é a lei da diluição de Ostwald. Né? Eu costumo dizer, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Cada um fala de um jeito, parece, mas é a lei da diluição de Ostwald. Eu costumo brincar com os alunos que é a lei do Oswaldão, né? A lei do Oswaldão, vamos diluir o Oswaldão. E na realidade, gente, essa lei, ela interage dois camaradas aqui que vai ser bem importantes para nós. A gente já estudou eles um pouco, né? Um pouco de cada um deles. Agora basta a gente entender melhor mais uma dessas mirabolâncias que a química tem, certo? Olha só. Nós estudamos então as constantes, né, de ionização, né, dos ácidos, das bases, né, dissociação das bases. E esse camarada aqui, essa constante então aqui, ó, Ka e Kb, né, Ka e Kb, elas estão muito interligadas com esse alfa aqui. Bom, se você estudou equilíbrio químico, né, desde a base lá do Kc, Kp e tudo mais, você vai lembrar desse alfa. Esse alfa, ele era o nosso grau, certo? O grau de equilíbrio da minha reação. Simplesmente esse grau de equilíbrio, ele mostrava para mim, me dava um parâmetro de até quantos por cento essa reação caminhou, certo? Quantos por cento essa reação caminhou até chegar no equilíbrio. Então, por exemplo, eu pegava, né, a quantidade total, dividia, né, pela quantidade aqui no caso, eu pegava a quantidade que reagia, certo? Então, o quanto reagiu, e eu dividia pelo total que eu tinha. E depois eu multiplicava por 100 para achar o grau de equilíbrio da minha reação. E o que significava? Por exemplo, vai que eu tinha lá uma reação que eu comecei, sei lá, com 1 mol dela. 1 mol por litro dessa substância. Até o equilíbrio foi consumido, certo? Uma quantidade de 0,75 mols por litro, ok? Então eu tinha 1 mol por litro no total, certo? No total, coloquei no início isso, uma quantidade, e reagiu, foi consumido 0,75 mols por litro dessa substância. Bom, dividindo 0,75 por 1, mol por litro é cortado, fica o próprio 0,75. Multiplicado por 100, me passava aí um grau de equilíbrio de 75%. O que significava para nós esse 75%? Que até o equilíbrio, desde o início, quando a minha reação começou, o início, até o equilíbrio, quando o meu sistema entrou em equilíbrio, a minha reação, ela se desenvolveu, né, consumindo seus reagentes, formando seus produtos, certo? Até chegar no equilíbrio, ela caminhou em 75%, certo? Ou seja, eu tinha lá uma quantidade de 1 mol, até chegar no equilíbrio foi consumido 0,75. A partir dessa quantidade, a reação continuou acontecendo, só que as concentrações não mudaram mais, certo? Então, quando chega aqui no equilíbrio, as concentrações de reagente e as concentrações de produto são constantes, certo? Não mudam mais. Não que sejam iguais, nem sempre a concentração do reagente vai ser igual à concentração do produto, não é isso. Mas a concentração, a quantidade de reagente que eu tenho e a quantidade de produto que eu tenho não vai mudar mais, vai permanecer constante, certo? E o que isso significa para mim? Que a minha reação ela continua acontecendo,
mas essas quantidades não mudam mais. Ah, professor, mas por que essas concentrações não mudam mais mesmo? Simples, porque nós estamos tratando de uma reação reversível. Então a reação direta, a velocidade da reação direta se igualou com a velocidade da reação indireta, certo? Então não tem como mais. Se 10 moléculas de reagente se transformam em produto, 10 moléculas de produto voltam a ser reagente. E por isso as quantidades não mudam mais, porque as velocidades que vai e que volta são iguais. Beleza? Então, chegou em 75% o grau de equilíbrio. Ela caminhou até aí. Ok, professor, tranquilo. Mas o que que isso tem a ver? O que que esse alfa aqui, esse bichinho maroto, tem a ver com Ka, por exemplo, com essas constantes de ionização? Simples. Aqui o nosso alfa, ele vai ter um outro formato. Ele vai significar praticamente a mesma coisa, mas a gente vai dar um nome diferente para ele. Ele vai ser o grau de ionização. Eita, professor, lá era grau de equilíbrio, né? Isso. Mas praticamente é o mesmo sentido. É o grau de ionização. O que que significa esse grau de ionização? Simples. O grau de ionização, ele vai mostrar o quanto do meu ácido foi ionizado. Ou se for para o caso ali da base, seria grau de dissociação, certo? Para a base, seria grau de dissociação, certo? Então aqui, ó, o grau de ionização para os ácidos e o grau de dissociação, no caso para as bases, significa o quê? Significa o quanto esse meu ácido ionizou e o quanto essa minha base dissociou, ou seja, formou íons, certo? Então, por exemplo, um valor alto, um grau de ionização, um grau de dissociação alto, significa que o meu ácido, em relação ao ácido, que o meu ácido ionizou muito. Ionizou muito, certo? Então ionizou muito. Ou para minha base, o que significa esse grau de dissociação para ela? Significa que a minha base dissociou muito. Beleza? Então tem muito íons nesse sistema. E aí tá tudo a ver, né? Tá tudo relacionado o grau de ionização e dissociação com as constantes Ka e Kb. Porque a gente viu que uma constante Ka e uma constante Kb, elas medem o quê? A força. A força. A força que esse ácido tem, a força que essa base tem. E aí que tá. Força de um ácido, força de uma base, o que significa? O quanto de íons eles são capazes de fazer, certo? O quanto de fazer não, né? Mas na realidade o quanto eles são capazes de liberar íons no meu sistema aquoso. Lá, de quanto íons eles são capazes de jogar lá na água, de fazer mergulhar lá na água, certo? Ou seja, se eu tenho uma constante alta, é porque vem de um ácido ou de uma base que tem um Ka e um Kb alto, certo? Então o Ka e o Kb são altos para esses dois camaradas aí. Ué, não faz sentido. Um ácido tem um Ka alto, um grau de uma constante de ionização alta e ter baixo grau de ionização, certo? Então acaba que uma coisa acarreta na outra. Se um ácido tem um Ka alto, significa que ele ioniza muito. Se ele ioniza muito, a constante, o grau de ionização dele também vai ser alto. Ele vai liberar bastante íons no sistema, certo? A minha base, se a minha base tem um Kb alto, uma constante de dissociação alto, significa que o grau de dissociação, o alfa dele também vai ser alto. No final das contas, gente, alfa e Ka e Kb, eles querem dizer uma coisa. Eles querem dizer simplesmente o quanto esse ácido forma íons
e o quanto essa base libera íons, certo? Praticamente isso daqui. Agora, professor, o que quer dizer, nesse caso aí, essa constante Ka, Kb, esse grau de ionização, esse grau de dissociação? O que tem a ver com a lei da diluição, certo? Da lei de Ostwald. Bom, essa lei, ela traz um enunciado bem interessante. Ela diz o seguinte, essa lei ela fala mais ou menos da seguinte forma, que o grau de ionização, ou seja, esse camarada aqui, ó, esse alfa, o grau de ionização de uma substância, né, que libera íons no sistema, aumenta, né, sempre aumenta, sempre cresce à medida que a solução se dilui. Que, professor, não entendi nada. Vamos para um desenho. Vamos para um desenho e eu vou mostrar isso aqui para você. Olha só. Imagina aqui que eu tenho um sistema. Esse sistema aqui está cheio. Não está cheio, mas está com uma pequena quantidade aqui de água. E aqui nesse sistema eu tenho um pouquinho de ácido. Vamos dizer assim, um ácido. Então aqui eu tenho um H+, certo? E um ânionzinho A-, tá bom? Então aqui eu tenho esse H+, esse A- aí, esse ânionzinho. Bom, imagina que eu venho aqui e eu jogue mais água, certo? Vou jogar mais água nesse sistema. Isso daqui é o que eu chamo de diluição. Então eu vou jogar mais água nesse sistema, eu vou diluir, certo? É que nem lá, tem um suco bem concentrado. Ai, meu Deus do céu, sabe aquele suco concentrado que chega até a amargar a boca, de tão forte que tá o gosto ali de concentrado. Aí eu venho com um pouco mais de água para diluir, para deixar, entre aspas, mais fraco, né? Como se diz na linguagem popular. Então eu vou diluir, eu vou jogar mais água nesse sistema. O que vai acontecer? Você percebe que naquela quantidade de água que eu tenho ali, os íons eles estão em certa distância um do outro, né? Tem uma certa proximidade, tem pouca água, então os íons estão um pouquinho mais próximos. Quando eu jogo mais água, o que vai acontecer com esse sistema? Ele vai sofrer diluição, certo? Ele vai sofrer diluição. E o que acontece? Quando ele sofre diluição, os meus íons H+, ali, os íons do meu ácido que foram ionizados ali no sistema, eles vão se afastar um pouco mais um do outro, certo? Eles vão se afastar um pouco mais do outro, certo? E o que é isso, professor? Você percebe que esses íons eles se separaram ainda mais, certo? Eles se afastaram do outro ainda mais. Bom, e isso tem tudo a ver, né? Se os íons estiverem muito próximos, muito grudado ali no outro, é muito perigoso que eles grudem de novo e voltem para a forma não ionizada, certo? E quando eu jogo mais água, esses íons eles vão ficar mais longe um do outro. A diluição faz com que eles se separem ainda mais. Essa separação maior dos íons, quando eu coloco mais água, é o que a lei de Ostwald está dizendo. Que quando eu faço um processo de diluição, o grau de ionização, o grau de separação desses íons aumenta, né? Até tem uma regrinha que fala, né, tende a 100%, né? Mas não vamos entrar em detalhes. O que importa é isso. Quanto mais água, quanto eu mais diluo o meu sistema, mais separado vai ficando os meus íons. Mais longe eles vão ficando um do outro e menos, vamos dizer assim, chance eles têm de grudar de novo um no outro e voltar para a forma não ionizada, certo? Por isso que a gente diz que aqui, ó, tem certo grau de ionização, certo alfa. Só que com o acréscimo de água, eu percebo ó, que os meus íons ficaram mais distantes, mais separados, mais ionizados um do outro. Por isso que aqui o grau de ionização aumentou, certo? Praticamente essa é a lei do Oswaldão, certo? A lei de Ostwald, diluição de Ostwald. O grau de ionização de um eletrólito, né, de uma substância que libera íons no meio da água,
aumenta, né, à medida que a solução se dilui. Então, quanto mais água eu coloco, mais os íons se separam, ficam longe um do outro, menos chance eles têm de se grudar e formar a forma não ionizada deles. Então, mais água, mais separados os íons, maior o grau de ionização, maior esse alfa. Beleza? Mas no final das contas, professor, o que isso vai trazer para nós? A lei de Ostwald ela vai trazer algumas equações que vão ser fundamentais para o nosso estudo aqui. A primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro, gente, é que essas constantes Ka e Kb, certo? As constantes Ka e Kb e esse grau de ionização, eles se alteram com a temperatura, certo? Então, se eu for medir o Ka e o Kb de um ácido ou de uma base em uma determinada temperatura, se eu aqueço, se eu resfrio, vai mudar o Ka e o Kb, certo? Então, guardem isso com vocês, gente. Ka, o Kb e também o grau de dissociação, ok? Esses três camaradinhas aqui, ó, as constantes de ionização e o grau de ionização, eles variam com a temperatura. Até podemos dizer assim, que até para a gente estabelecer uma regrinha geral. O aumento de temperatura aumenta todos eles, tanto o grau quanto a constante de ionização, certo? Então, se eu tiver um sistema mais quente, pode ter certeza, você vai ter um grau de ionização e dissociação maior para aquele ácido, para aquela base, certo? E uma constante de ionização de ácidos e uma constante de dissociação de bases também maior, ok? Bom, gente, então vamos colocar isso aqui na prática, certo? Vamos colocar isso aqui